Fala comigo, estudante. Atos 11 e o nosso desafio continua. Nós chegamos a um momento em que Pedro tem que fazer uma espécie de prestação de contas do que aconteceu na casa de Cornélio, um gentio que não tinha nada a ver com o povo judeu, que tinha o mesmo sangue de Pedro. E ele, que não era bobo nem nada, levou consigo pelo menos 6 testemunhas, pessoas que puderam presenciar tanto o conteúdo da pregação como o descer do Espírito Santo sobre a vida daquelas pessoas que se converteram verdadeiramente através da pregação de Pedro. Essas testemunhas puderam confirmar, e como nós vimos, ele relata todos os detalhes, como aquela visão o incomodou, falou ao seu coração, tendo aquele movimento do tapete com os animais por pelo menos 3 vezes. E ele diz: enquanto eu estava tendo a visão, bateram na minha porta e assim eu tive a confirmação. E pela graça de Deus, eles também foram incluídos na família de Deus. Por conta das testemunhas que ele tinha e da evidência da habitação do Espírito Santo, ele não teve problemas maiores por evangelizar pessoas que não faziam parte do povo de Israel. Depois disso, nós temos um novo episódio aqui que não tem nenhum tipo de ligação com o que nós vimos até agora, que é uma viagem, um trabalho que foi feito na cidade de Antioquia. O texto diz que o padrão de falar apenas a judeus se manteve, e observe o quão difícil foi assimilar tudo isso e passar e ter uma transição aqui de não privar mais o resto do mundo da mensagem do Evangelho. Mas eles continuam fazendo isso, até que algumas pessoas, alguns gregos, algumas pessoas da região de Chipre e Cirene falavam finalmente a gregos, que não faziam parte do povo de Israel. E muitos estavam se convertendo, até o ponto em que Barnabé vai até Antioquia, levando também Paulo. Ele busca Paulo em Tarso, para que eles pudessem ficar 1 ano ali naquela cidade, evangelizando, edificando aqueles que estavam abraçando a fé. E aqui nós temos um dado bem curioso. Nem sempre os cristãos foram reconhecidos na sociedade como cristãos. Você que leu com atenção já percebeu que em alguns episódios o cristianismo foi referido como os do caminho. Os seguidores de Jesus, os evangélicos, foram reconhecidos como os do caminho em alguns casos. Mais adiante vai aparecer a expressão seita dos nazarenos. E aqui, pela primeira vez, aparece a expressão cristãos, sendo essa a que perdurou aí ao longo da história, chegando até o século XXI, e essa é a nomenclatura que nós usamos. Bem melhor que seita dos nazarenos, não é? Mas essa é a expressão, e pela primeira vez isso aconteceu na cidade de Antioquia. Depois disso, nós temos um episódio de fome universal, onde Deus utiliza um profeta, naquela qualidade que nós pensamos, que tinha uma habilidade, ele tinha uma capacidade de fazer previsões de acontecimentos futuros. E aqui Deus utiliza ele para avisar o povo, para que o povo se preparasse para uma fome universal que iria atingir todo mundo. E assim, as cidades que tinham cristãos, especialmente aqui os irmãos que estavam recebendo a instrução de Barnabé e Saulo, enviaram uma grande oferta para os irmãos da Judéia, que estavam passando por extrema dificuldade, para que eles tivessem esse amparo, esse refrigério e esse alívio. E assim a igreja mantém esse critério de dar atenção, de dar assistência para os necessitados. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.